Sou diaconisa e doutrinadora do Ministério das Mulheres. Estamos passando por uma fase muito difícil da fé cristã. As igrejas não vêm resistindo às ofensivas malignas contra os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Satanás vem fazendo seus planos se realizarem e lança ataques nas mentes do povo de Deus para contaminá-los. Quando a mente é atingida, o espírito fica doente e o corpo sente esses ataques. Sabemos que a mente determina as obras que o corpo realiza. Quando Satanás consegue controlar a mente das pessoas, elas fazem tudo que o diabo manda através do controle mental. O nosso dever como cristão é se libertar do controle do mal que está na mente. Quando o cristão consegue se libertar do controle mental, o seu corpo todo é livre da influência do mal. A televisão e as coisas ruins da internet, essas sementes do mal, são implantadas através dos meios da comunicação, da tecnologia. A marca da besta enraiza na mente das pessoas. Elas ficam com as suas mentes perversas, imorais, e perdem a vida eterna. Filmes, seriados, desenhos, novelas lançam milhões de dardos malignos nas mentes. As mentiras da televisão são implantadas dentro da família. Essa tecnologia impede que tenha a mente de Cristo. Os lares que possuem a televisão são perturbados e não há paz. Casas que têm esse aparelho são infestadas de demônios. A igreja tem que renunciar a essa maldição para que a palavra venha converter a sua mente. Livre a mente da esfera maligna ou serão manipulados por essa tecnologia. Feche as portas da sua mente para a televisão. Feche os olhos para seus conteúdos. Tire a televisão do seu lar e terá o capacete da salvação que guarda do controle do mal. Faça isso e ficará livre das influências e das artimanhas do diabo. Essa foi a mensagem que Jesus mandou trazer à terra quando fui arrebatada. Quando me libertei da televisão, Jesus santificou minha mente. No meu lar, quando eu fecho os meus olhos, sinto uma presença forte. O meu corpo começa a tremer quando eu oro. Antes da minha libertação, eu não sentia Jesus, mas eu ouvia uma voz dizendo, faça um concerto. Eu insistia no pecado e sentia uma presença forte que me derrubava no chão. Falava em línguas e meu corpo era tomado. No outro dia, eu sentia a ira de Deus todas as vezes que subia no púlpito. Eu orava em casa dizendo, Senhor, eu sinto a sua presença, por que está irado comigo? E no meu quarto senti uma voz real, igual de uma pessoa. Parecia que tinha alguém no meu quarto. A voz disse, está em pecado, a sua mente é perversa. Tu és viciada na televisão e assiste tudo o que passa. Tire a maldição do seu lar para que eu opere em sua família. A presença que sentiste na igreja é de um espírito maligno. Ao ouvir essa revelação, eu fiquei triste. Aquilo foi chocante para mim. Fiz orações de arrependimento pelas minhas maldades. Eu era viciada em novelas. Os nossos olhos são um membro que temos que ter vigilância. Aquilo que os olhos veem, cria-se um desejo no coração. As maldades entram pelo canal dos olhos e fazem as pessoas cometerem pecados. Mesmo sendo uma mulher casada, quando eu assistia filmes e novelas, ficava estranha. Ao ver aqueles atores, um desejo de cobiça nascia em meu coração. Eu queria aquele homem e largaria o meu esposo, se fosse possível, para ter um ator. O meu esposo gostava de assistir os programas do final de semana. E nesses programas tem modelos e dançarinas seminuas. O meu esposo, ao ver aquelas mulheres formosas, também sentia desejos, apesar de não gostar de filmes pornográficos. Quando eu caminhava na rua com meu esposo, eu percebia que ele olhava para as mulheres, apreciando as suas curvas corporais. Os nossos olhos são um membro que trabalham somente para a carne. Os olhos não devem olhar para qualquer lugar, principalmente em lugares cheios de pessoas, como é no centro da cidade. Satanás percebe o pecado no olhar e vai trabalhar nisso, atentando para um adultério ou fornicação. Mas era na televisão que todos os dias fazia eu e meu esposo pecar. Quantas vezes eu cometia adultério em meu coração? Quantas vezes eu pensava em minha mente fazendo relações com outro ator? O meu esposo disse que também me traiu quando ele pensou em outra mulher.
O Senhor Jesus me corrigiu naquela noite. Ele me chamou de adúltera. Santifica os seus olhos para que o seu coração não tenha prazer nas coisas da carne. Santifica os seus olhos para poder morar no céu. Os olhos santificados não contemplam a imoralidade, a pornografia e tudo aquilo que é inútil. Depois de receber aquela correção, não temos mais televisão. Até nos dias de hoje estamos santificados, e quando santificamos os nossos olhos carnais, Jesus nos deu olhos espirituais. O meu esposo já não olha mais para as mulheres da rua. Ele desvia os olhos das mulheres sensuais quando está na cidade. Ele sente nojo por isso, que não olha. Na igreja, quando as mulheres sensuais se aproximavam dele, pensando que iriam seduzi-lo, ele as tratava como se fossem homens. A carne dele está morta por causa das orações. A gente não tem mais televisão, que foi uma grande barreira para o nosso crescimento espiritual. Satanás tem destruído muitas famílias através dos olhos. Os olhos de trevas condenam todo o corpo. Eu e o meu esposo temos cargos na igreja. Ele é evangelista e eu sou uma diaconisa. A gente envergonhava muito a Deus pela maneira que vivíamos em nossa casa. Depois daquela noite, eu e meu esposo nos convertemos de verdade. A mesma voz que eu ouvi na noite que marcou a minha vida, o meu esposo também ouviu. Em uma noite de campanha na minha igreja, o meu pastor chamou um missionário de outro país. Ele foi convidado a ministrar naquela noite. O Espírito Santo tocou em seu coração para ele falar de sua experiência de arrebatamento que mudou o seu ministério. Ele disse que a sua vida não foi mais a mesma. Ele ficou mais santo, passou a orar mais e cresceu espiritualmente. Ao ver seu testemunho com muita unção poderosa, tomou a minha vida e a vida do meu esposo. Voltei para minha casa e aquele desejo de ser arrebatada brotou em meu coração. Passei a fazer orações pedindo a Deus um arrebatamento de espírito. Esse era um segredo que pedi a Deus. Nem meu esposo sabia. Uma mulher evangelista usada pelo Espírito Santo disse: prepara em constante oração que o seu desejo será realizado. Fiquei orando por 2 anos, até que a profecia se cumpriu. O meu esposo orou na madrugada e foi dormir. Eu terminei de orar junto com ele e fiquei acordada. Um anjo apareceu a mim e conduziu meu espírito até o inferno. A minha ida ao inferno aconteceu naquela madrugada. Um anjo veio até a mim e o meu espírito foi tomado do meu corpo subitamente. Eu cheguei ao reino das trevas em questão de segundos. O lugar não é uma gravação de filme de ficção. O inferno é tão real quanto a terra em que vivemos. Eu vi pessoas em prisões infernais, dentro de cadeias e jaulas. Essas pessoas são atormentadas dentro dessas prisões. Eu vi uma mulher dentro da sua prisão pegando fogo. Quando ela tocava nas barras de ferro, recebia uma descarga elétrica que pegava suas mãos nos ferros. Eu vi um rapaz com a aparência de uns 20 anos. Ele também estava dentro de uma cela. E o fogo começou a brotar do chão de dentro da sua cela. Os seus pés começaram a pegar fogo. Em minutos, a sua cela foi tomada pelo fogo. O anjo disse: esse rapaz era presidiário na terra por ter praticado roubo. Ele não suportou o tratamento ruim que recebia em sua cela. Ele era maltratado pelas suas autoridades no presídio e seus companheiros de cela o faziam sofrer. Ele tomou grandes quantidades de remédio e faleceu de overdose. O seu espírito desceu ao inferno e caiu nessa cela de prisão. Aquele jovem gritava e pedia socorro ao anjo que estava ao meu lado. As chamas inflamavam de dentro da sua cela e consumiam o seu corpo. O anjo me levou na cela de um cristão. E os ratos famintos devoraram a sua carne. O cristão dizia: eu paguei pelo meu crime na terra, não mereço estar nesse lugar sofrendo. Sim, tu fostes preso na terra e pagou pelo seu crime na justiça terrena. Nunca se arrependeu do seu pecado de homicídio e continuou com o seu coração mau. Tu estavas atrasado e dirigiu seu carro em alta velocidade. Uma moça atravessava a rua e o seu carro atropelou, tirando a vida dela. Tu fostes preso e ficou alguns anos na prisão. Cumpriu a sua pena e o julgamento das leis dos homens. Sempre culpou a moça pela ruína do seu ministério, não assumindo os seus atos.
Tu colocastes a culpa em uma moça que perdeu a vida por tua causa. Tu dizias que estava fazendo a obra e a moça destruiu a sua vida. Ainda falou que foi o diabo que usou a moça para acabar com seu ministério. O seu duro coração nunca se arrependeu por ter matado a menina. Tu causastes muita dor na família dela. O fogo do inferno incendiou a cela daquele cristão. Mesmo estando naquele lugar, ele sempre falava: eu não sou culpado, a culpa foi da menina. Ele não queria se arrepender por pensar que era o dono da razão. O anjo disse: esse homem, depois que saiu da prisão, ganhou muitas almas, mas sempre carregou consigo a mágoa da menina que ele matou. Ele cumpriu a justiça dos homens, mas não cumpriu a justiça de Deus. Se tivesse se arrependido do seu pecado de homicídio, Deus teria apagado a sua dívida, removendo a sua culpa. Um arrependimento sincero livraria sua alma desse lugar. O que adiantou ele ter ganhado milhões de almas e ter perdido a sua? Avisa para o povo lá na terra, que mesmo cumprindo as leis terrenas, se não cumprirem a lei de Deus, virão para o inferno. Ninguém pode infringir as leis de Deus e escapar do fogo deste lugar. No inferno não existe regime aberto e nem semi-aberto. Não há liberdade nesse lugar. O regime aqui é sofrimento, dor e tortura. A ditadura que rege esse lugar é maligna. Eles vão permanecer em prisões eternas até o dia do julgamento. Aqui na Jamaica é muito comum o povo usar cabelos falsos. E o anjo me mostrou uma mulher cristã no inferno por ter cabelos falsos. Eu vi várias cristãs e cristãos lá por usar caniculum e dread. O anjo disse: eles estão aqui por se desfazerem dos cabelos naturais que Deus lhes deu. Eles escolheram usar os cabelos falsos de Satanás. A beleza pode chamar a atenção do mundo, mas nunca de Deus. A santidade resplandece e faz a pessoa brilhar diante do mundo. Essa é a beleza que agrada a Deus e Ele aceita. Uma vida de retidão e de boas obras. A beleza artificial do diabo é fútil e deforma a beleza espiritual da santidade. No inferno eu vi um monstro com a boca e as unhas pintadas de vermelho. E o seu corpo estava cheio de pince. Ele tinha 2 brincos de argola pendurados em suas orelhas. O anjo disse: esse é o demônio da moda e da vaidade, que leva os seus acessórios à terra. Eu vi vários cristãos no inferno por se alegrarem com a miséria das pessoas. Uma senhora cristã está no inferno por desejar o mal para um homem ímpio. O anjo disse: um homem roubou a casa dessa cristã, e naquele dia ela desejou o mal para ele, proferindo todo tipo de maldição. Eu vi um cristão no inferno por ser invejoso. Ele estava torcendo para seu companheiro de evangelismo não conseguir o emprego dos seus sonhos. Ele não queria ver seu amigo realizar o seu sonho de ver seu amigo ter um salário 5 vezes maior que o seu. Também vi uma mulher cristã que não conseguia ter a sua casa própria, mas quando uma pessoa queria comprar uma casa própria, ela desejava do fundo do seu coração que as pessoas não conseguissem comprar suas casas. Ela dizia em seu coração: já que não posso ter uma casa, ela não pode ter também. A vida tem que ser justa. Eu vi uma cristã no inferno que desejava o marido da sua amiga do grupo de oração. Ela queria que eles se divorciassem. Eu vi 2 moças cristãs no inferno por disputar um rapaz na igreja. Uma morreu de enfermidade e a outra morreu 2 anos depois. Elas nunca se arrependeram dos seus pecados, tornando-se inimigas. Eu vi um rapaz cristão no inferno por se beneficiar com a derrota do outro. Ele trabalhava em uma empresa e queria ser gerente, mas não podia ocupar esse cargo. Esse rapaz consultou uma feiticeira e pediu para ela o cargo da gerência. A feiticeira respondeu: até que ponto está disposto a ir para alcançar os seus objetivos? E ele respondeu: até onde for preciso. A feiticeira pediu uma grande quantidade de dinheiro e disse: depois, não adianta voltar atrás. O que vai acontecer irá deixá-lo triste e a gerência será sua. Meses depois, o gerente morreu de uma enfermidade que a feiticeira lançou. O rapaz cristão assumiu a gerência e comprou uma linda casa. Um dia ele passou mal em sua casa e chegou morto no hospital. Ele está no inferno, arrependido pelas maldades que praticou. Ele era líder do grupo de jovens e o seu pastor não sabia das maldades ocultas que esse jovem praticou. A família desse jovem pensa que ele está no céu. A realidade da igreja moderna é diferente das antigas.
Muitos são os membros de igreja e poucos são os convertidos. Aquele local foi o último vale do inferno que andei. O anjo me trouxe para a terra e quando estava em casa, o meu esposo ainda dormia. Essa foi a revelação do inferno que o anjo me passou. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo, com a graça de Jesus, venha sobre cada um de vocês. Amém.